Oi, meu nome é Bia Samuel, eu sou mãe da Esther, do Kids For. A Esther é aluna do UAU desde os 3 anos de idade, então a gente teve a oportunidade de ver o UAU em várias modalidades diferentes. Inicialmente na creche, onde ela estudava, que o UAU era a escola de inglês conveniada. Depois a gente gostou muito do curso e a gente matriculou a Esther presencialmente numa das sedes do UAU. E agora, durante a pandemia, a gente colocou a Esther no UAU Online. Eu confesso que eu relutei muito em colocá-la no online, achando que ia ser uma grande perda de tempo. Cheguei a pensar em retirá-la do inglês nesse período, achando que ia ser uma exposição desnecessária à tela, porque o ganho seria pequeno, na minha imaginação, né? Que o ganho seria muito pequeno e ia submetê-la a muitas horas de computador a mais do que aquelas estritamente necessárias por conta da escola, que se transformou em escola online. Mas eu acabei me convencendo a tentar e foi a melhor decisão que eu tomei. A Esther simplesmente ama as aulas de inglês, ela acorda bem-humorada para participar delas. Eu acho que o UAU encontrou nessa adversidade uma aliada, ao invés de se acuar como a maioria dos cursos e aulas fizeram e assim tentar repetir o que se fazia presencialmente online. O UAU se reinventou, passou a usar uma quantidade incrível de jogos interativos durante as aulas, muita música, e isso tudo sem se descuidar do conteúdo tradicional, tanto que o livro que foi adotado antes da ideia de que a gente teria uma pandemia, ele foi integralmente cumprido ao longo do ano. O que acontece com a aula online, e a gente consegue observar isso com muita clareza, é que a professora efetivamente conduz a aula. Então aquelas distrações que aconteciam, de um aluno chegar atrasado e os outros se distraírem olhando, aí um faz uma brincadeira e o outro se distrai, o que normalmente para criança isso acontece sempre em língua portuguesa e não em língua inglesa e constitui uma efetiva perda de tempo durante a aula presencial, não acontece na aula online, porque a professora consegue conduzir a aula efetivamente. Então é uma hora extremamente bem feita. E se engana assim quem acha que não tem absolutamente interação nenhuma entre as crianças. Não é isso que acontece. Pelo menos lá em casa eu vejo o seguinte: as aulas acabam e a minha filha se reúne com uma amiguinha que é colega de inglês e as duas fazem uma videochamada e resolvem juntas os deveres de inglês. Isso jamais aconteceria no presencial, porque o que acontece no presencial? Eu corro para levar, depois eu corro para pegá-la de volta e eu tenho que voltar voando para casa para poder resolver a minha vida. Então eu jamais daria a ela a oportunidade de ficar reunida com uma amiguinha presencialmente para resolver os deveres de inglês. Ao passo que dentro da minha casa isso é perfeitamente viável. Se a Esther não tem um compromisso depois da aula, ela consegue passar mais meia hora conversando com uma amiguinha e resolvendo o dever de inglês. Então eu consigo com isso transformar aquela hora de inglês em 1h30. E isso 3 vezes na semana. Isso para mim está representando um ganho de 1h30 de inglês, que é o estudo delas pós-aula. Então, assim, a interação acontece, ao contrário do que a gente podia imaginar. Com a proximidade do fim do pesadelo de 2020, eu sei que as aulas presenciais tendem a voltar. Mas mesmo assim, com a possibilidade palpável de uma vacina, eu preferia que ela continuasse no inglês online. Isso não só pelos ganhos de inglês que ela teve, mas pela conveniência para minha família. Com o retorno das atividades da gente normais do dia a dia, vão retornar também aqueles estresses. Quem é que vai pegar Esther no inglês? Quem é que vai levar Esther no inglês? Ai meu Deus, está com trânsito, vamos chegar atrasado. Isso simplesmente desapareceu com as aulas online e a ausência desse estresse não tem preço. É claro que a gente tem preocupações do gênero, ela não vai interagir com outras crianças, mas a realidade está mostrando pra gente uma situação completamente diferente. É que, por mais que nesse período a gente tenha tentado atividades físicas online, elas não deram certo. Então, assim, as atividades físicas, elas obrigatoriamente vão ter que ser presenciais. E nesse momento há o contato entre as crianças, aquele contato face a face, atualmente máscara a máscara, mas esse contato entre as crianças está acontecendo nas aulas de atividades físicas. Mas a gente deixa o inglês fora disso. O inglês, eu não vejo necessidade desse contato também no inglês. Sinceramente, eu acho até que rendeu melhor sem ele.
Então, eu pretendo continuar, time que tá ganhando a gente não muda, né, que é o que dizem, então eu pretendo continuar no online. E eu aproveito a oportunidade para dar mais uma vez os parabéns à equipe UOL, eu não me canso de dizer isso, a minha decisão de colocar externo UOL não podia ter sido mais acertada, tá? Parabéns mesmo.